Combatente do Norte da Guerra. A gente está fazendo essa live meio Vietcong aí, porque estou fazendo um reset no computador ali, mas deixa eu falar um negócio para vocês. Essa live aqui é sobre o ataque à represa de Nova Kakhovka, tá? Porque tá essa disputa aí de quem foi, se foram russos ou ucranianos. Eu acho que seria uma responsabilidade muito grande no canal acusar um lado ou outro. O fato é que é o seguinte: a explosão da represa favorece ambos os lados assim, em aspectos diferentes. Então, por isso que fica realmente a dúvida. E também traz prejuízos, né, nas duas direções. Eu acho que o que dá para concluir é que a frente foi encurtada entre 150 e 200 quilômetros. Porque aquela região, aqueles focos de inundação, né, ocasionados pela implosão da barragem, elas vão... ninguém vai conseguir transitar ali por algum tempo. A gente não consegue precisar qual tempo, mas vai ficar muito difícil, porque a água encobriu muitas minas, torna muito perigoso, e lógico que as estradas vão estar, o campo vai estar intransitável para veículos ou de rodas ou sobre esteiras. Então esse pedaço da frente aí, durante algum tempo, né, vai estar aí impossibilitado para ambos os lados, é o que se calcula aí. Nesse aspecto, a Rússia é um pouco favorecida, porque os ucranianos poderiam fazer um ataque por ali em direção à Crimeia, né? Os russos seriam um pouco favorecidos, mas eles parecem ter perdido muito material aí e algumas fortificações também. Então fica muito difícil. Do lado do ucraniano também, né, a água também vai para o lado dele. Então eu acho um tanto quanto complicado, além de dificultar o ataque. Então todos os lados tiveram vantagens e desvantagens. O que fica mesmo é isso que eu falei para vocês aí, tá? Que é o encurtamento da frente. Agora, nós temos que lembrar uma coisa, né? É o lado propagandístico. Por quê? Porque essa destruição de represas é crime de guerra previsto na Convenção de Genebra de 1977, se não me engano, acho que é o artigo 52, não lembro agora qual é, mas é um crime de guerra, então vai acabar sobrando para alguém aí, né? Se tiver uma investigação, alguém vai ser responsabilizado por isso. E os prejuízos serão enormes, né? As mortes, o pessoal que perdeu casa, que perdeu tudo, e por aí vai. Bom, com relação ao resto da ofensiva, as notícias que chegam do front não são muito boas para a Ucrânia. Ela teria perdido aí muitos blindados e muitos soldados, aí, há quem diga 2.000 soldados. Nós não temos como precisar isso, mas parece que os russos estão conseguindo deter os ucranianos já nas primeiras linhas. As notícias não são muito auspiciosas, tá? Nenhum comentarista sério que a gente observou aí, ele aponta, ele está otimista com relação à Ucrânia. Por quê? Primeiro que os russos estão muito bem defendidos, essa aqui é uma verdade, tiveram muito tempo para preparar isso. Segundo também porque o velho problema da Rússia é que eles têm muita artilharia, então vai dificultar bastante o trabalho dos ucranianos. E nós precisamos lembrar também o seguinte, que essa situação dessa ofensiva agora não é igual àquela que aconteceu em setembro e outubro de 2022, que os ucranianos atacaram, né, em pontos cinzas do front aí, que quase não estavam guarnecidos por soldados russos. Então foi aquela debacle. Agora não vai ter essa moleza. Os russos têm soldados aí em boa parte da frente, bem equipados, bem armados aí, né, bem preparados, com boa cobertura de fogos aí e alguma aviação. Então eu acredito que vai ser muito difícil para os ucranianos conseguirem assim um grande avanço. Há lugares em que se diz aí que eles conseguiram avançar 3 quilômetros. Para os 3 dias de ofensiva, dá para dizer que é razoável, não é uma coisa agudéria, né? Não é uma blitzkrieg, mas a gente tem que levar isso em consideração. Agora, um negócio que eu acho que está fora de cogitação é essa coisa que muita gente está dizendo que não foi ofensiva. Pô, gente, isso é ofensiva. Acho que é o que o ucraniano pode fazer, né? Se eles vão conseguir alguma coisa com isso, se eles conseguirem, eu acho que eles vão fazer o maior alarde. Se não conseguirem nada, vão dizer que não foi ofensiva, que foi toco, aquela coisa de sempre, né? E vão dar o caso por encerrado. Mas eu acho que tem um problema sério nisso tudo, tá? Se a Ucrânia não apresentar resultados nessa ofensiva de primavera, que já começa a se tornar verão, porque dia 21 de junho agora nós vamos ter o início do verão europeu, né? Dia 22 comemora aí a invasão alemã da Rússia, né? Foi dia 22 de junho de 1941. Então dia 21 começa o verão, né? Já muda toda a coisa aí, o
o campo vai estar bem consistente, bem seco, o clima bem favorável aí para ofensivas. Então, agora eu penso assim, se quando acabar o verão, lá por setembro, outubro, a Ucrânia não apresentar algum resultado plausível, ela vai ficar numa situação bem difícil, principalmente com relação à Europa. Por quê? Porque a Alemanha já entrou em recessão e há que se diga que toda a zona do euro vai entrar também. Então o pessoal vai sentir no bolso, vai ser um problema complicado, né? Vão ter que concordar com a Annalena Baerbock aqui, né, que falou que o brasileiro está mais preocupado com o feijão do que com a guerra da Ucrânia. Vai chegar num ponto que o europeu vai estar muito mais preocupado com a sua queda do padrão de vida que com uma guerra que ele vai acabar entendendo que não tem nada a ver com a vida dele. Então, se a Ucrânia não apresentar resultados até setembro, outubro, eu acredito que ela pode ficar numa situação bem difícil. É complicado saber isso aí, porque os Estados Unidos hoje já prometeu que vão enviar mais 2 bilhões aí, enfim. É muito difícil saber isso. Agora, se os Estados Unidos, né, se a Europa começar a apresentar essas rachaduras, vai ser muito difícil os Estados Unidos sustentar isso sozinho. Na verdade, o que acontece? A Rússia enfrenta uma coalizão, né? São quase 30 países aí, porque não tem só a União Europeia, tem outros países, Canadá, Japão, todo mundo apoiando aí, né? Coreia apoiando com armas aí. Então a Rússia enfrenta uma coalizão grande, né? Só que eu acho o seguinte, não é a primeira vez que a Rússia enfrenta uma coalizão. Na história dela eu contei hoje entre 8 a 9 coalizões que eles já enfrentaram aí, desde que a Rússia, eles já estão acostumados, né? Às vezes perdem contra uma coalizão, mas acabam ganhando contra a seguinte. Agora nós temos que levar em consideração o seguinte, os Estados Unidos e aliados já enfiaram aí na Ucrânia até agora cerca de 124, 125 bilhões de dólares, né, em um ano e pouco. A Força Aérea Ucraniana está sendo reconstruída pela 3ª vez. O Exército, acho que pela 4ª. Né? Encheram aquilo de mercenários, deram apoio com satélites, milhares de drones. A Ucrânia está perdendo 10 mil drones por mês. Esses drones são repostos. E até agora a gente não viu grandes resultados. Então isso é muito complicado, porque o pessoal fala que a Rússia é incompetente, mas a Rússia empregou uma parte mínima do poderio militar dela e conseguiu, né, segurar tudo isso que eu apresentei agora para os senhores. Então é uma situação realmente muito complicada, é muito difícil saber aonde isso vai parar. Eu penso, a minha visão é que a Rússia aposta no esgotamento. Ela quer uma guerra prolongada, que nem os vietnamitas fizeram contra os Estados Unidos, e ela aposta no esgotamento, né? O Ocidente, no começo, apostou numa debacle econômica da Rússia, não veio. A Rússia também apostou no caos do inverno europeu, que também não aconteceu, mas não vai ser o último inverno. Essa aqui é a realidade. Nós temos 2020, o final do ano agora pela frente, já com a Europa em recessão. Então, quando a gente faz análise, nós temos que levar todas essas variáveis aí na equação para saber aonde, né, ela vai desaguar. Mas até agora, pelos dados, né, pelas variáveis que nós temos, o resultado parece bastante incerto. A conferir.